Bom dia, queridos irmãos. É com alegria que eu vejo os irmãos e posso compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus hoje. Quero ler com os irmãos o texto de Salmo 91, texto que fala sobre a proteção, o amor, o cuidado e a direção de Deus para as nossas vidas em tempos de crise. Tu que habitas ao abrigo do Altíssimo e te hospedas à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: refúgio meu, fortaleza minha, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará da rede do caçador, da peste fatal, ele te cobrirá com suas plumas e te refugiarás sob suas asas. Seu braço é escudo e armadura. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que desliza nas trevas, nem a epidemia que faz estragos ao meio-dia. Ao teu lado cairão 1.000 e 10.000 à tua direita, e a ti não alcançarão, porque seu braço é escudo e armadura. Basta olhar com teus olhos, verás a paga dos perversos, porque fizeste do Senhor teu refúgio, tomaste o Altíssimo por morada. A desgraça não se aproximará de ti, nem a praga chegará à tua tenda, porque ele deu ordem aos seus anjos para que te guardem em teus caminhos. Eles te levarão em suas palmas, para que teu pé não tropece na pedra. Caminharás sobre leões e víboras, pisotearás leãozinhos e dragões. Porque me ama, eu o salvarei, eu o porei no alto, porque conhece meu nome. Quando me chamar, eu lhe responderei. Estarei com ele no perigo, o defenderei e o honrarei. Vou saciá-lo de longos dias e o farei desfrutar de minha salvação. Que Deus abençoe o texto sagrado em nossos corações nesta manhã. O tema da nossa mensagem de hoje é como se fosse um pedido nosso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Traduz o espírito do Salmo 91. Diz: nos dê, Senhor, o abrigo de tua casa. Este texto do Salmo 91 está em harmonia com o Novo Testamento, especialmente com João capítulo 14, onde Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Este salmo, meus queridos irmãos, é considerado um salmo messiânico. Os salmos, de uma forma geral, foram a inspiração para muitas das partes do ministério de Jesus. Guiaram a vida de Jesus. Jesus cumpriu os salmos em sua vida. E este salmo, ainda que muitos não vejam nele os sinais de um salmo messiânico, ou seja, de um salmo que se aplica à vida de Jesus, todavia, ele é um salmo que expressa a glória de Deus no abrigo, no aconchego, na proteção do seu Filho amado quando esteve neste mundo no tempo da sua encarnação. E por isto é um salmo messiânico. Ele foi o salmo da tentação de Jesus, quando Satanás o tentou e quando Satanás inclusive citou parte deste salmo para Jesus, e Jesus o interpretou corretamente, corrigindo e também recusando aquilo que Satanás queria dizer, torcendo
a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Senhor Altíssimo, do Supremo, permanece e descansa à sombra do Todo-Poderoso, o El Shaddai. Assim declara o Salmo: Jeová é refúgio e castelo forte. Deus é minha esperança e confiança. Meus queridos irmãos, nestes tempos de tanta insegurança, de medo, de muito recolhimento para evitar a peste que anda pelo meio-dia, nós necessitamos do lugar seguro, da morada segura, daquele lugar que Deus nos acolhe e nos guarda e nos protege. O Salmo é uma sequência de petições que, ao mesmo tempo, são também afirmações de Deus comprometendo-se com suas promessas a favor do seu Messias, consequentemente, a favor dos seus discípulos também. Livra-nos do caçador e da armadilha, pede o versículo 3. Este versículo mostra como as armadilhas deste mundo são astutas e como nós estamos rodeados por aquele que é o caçador, que é aquele inimigo de nossas almas e que está à espreita para, na menor oportunidade, ele atacar e nos destruir. Livra-nos do caçador e da armadilha. Aqui diz: pois ele te livrará da rede do caçador e da peste fatal. Também o Salmo, ele pede: desvia de nós a peste mortífera. Nos versículos 3, onde lemos: ele te livrará da peste fatal. Do versículo 6, onde diz: nem a peste que desliza nas trevas, nem a epidemia que faz estragos ao meio-dia. Esta é a palavra da promessa do nosso Deus a nosso favor. Assim como ele protegeu Jesus de toda peste, de toda enfermidade, de toda desgraça deste mundo, ele protege as suas ovelhas, ele protege as nossas vidas, desvia de nós a peste mortífera. Este pedido é um sinal que resguarda a nossa vida nos tempos em que há calamidade, nos tempos em que as epidemias estão tragando, destruindo, amedrontando milhões e milhões de pessoas. Cubra-nos com a tua tenda e afasta o medo de nossas almas. Versículos 4 e 9, onde lemos: ele te cobrirá com suas plumas e te refugiarás sob suas asas. Seu braço é escudo e armadura. Verso 9: porque fizeste do Senhor teu refúgio, tomaste o Altíssimo por morada. Ele nos cobre, como uma tenda cobre o viajante no deserto, para que ele possa desfrutar do consolo, do refúgio, da proteção enquanto dorme. Proteja-nos como protegeste o Messias. Verso 10 a 14. A desgraça não se aproximará de ti, nem a praga chegará à tua tenda, porque ele deu ordem aos seus anjos para que te guardem
em todos os teus caminhos. Eles te levarão em suas palmas, para que teu pé não tropece na pedra. Caminharás sobre leões e sobre cobras, víboras, pisotearás leãozinhos e dragões. Porque me ama, diz o Senhor, eu o salvarei. Eu o porei no Altíssimo, porque conhece o meu nome. Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Altíssimo, é aquele que contempla as nossas lutas, que vê os nossos sofrimentos, que observa com compaixão a nossa aflição. E Ele é quem estende sobre nós as suas mãos. E Ele cuida de nós como cuidou de Jesus. Ele livra-nos do maligno como livrou Jesus do maligno na tentação do deserto. Como lemos em Mateus capítulo 4. Aqui nós encontramos o coração deste salmo, que é um salmo que tem as promessas divinas para os nossos tempos de deserto, os nossos tempos de medo, de aflição, de necessidade extrema, de fome, de perigos em cada canto do caminho. Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que cuida de nós como cuidou do seu Filho. Ouve-nos em nossa angústia, pede o Salmo. Ele te ouvirá, diz o Salmo. Ele é aquele que ouve o nosso clamor. Quando me chamar, eu lhe responderei. Estarei com ele no perigo. O defenderei e o honrarei ou o glorificarei. Jesus foi o alvo principal e primeiro desta promessa do Pai. Ouve-nos no nosso Getsemane. Ouve-nos na nossa aflição. Jesus, a nossa salvação, é aquele cujo Pai, o Altíssimo, fez nele próprio, em Jesus, a prova da salvação. Ele foi o alvo de toda a proteção divina. Ele foi o alvo de todo o consolo divino. Ele foi o alvo de toda a ação do Pai para dar-lhe o consolo e a proteção. Pois bem, este salmo foi aplicado na experiência da tentação de Jesus no deserto. Satanás usou este salmo contra Jesus, com o objetivo de fazê-lo desconfiar do Pai. Se tu és o Filho de Deus, como acreditas, então, ora, esta condicional que gera dúvida, se tu és, Salmo 91, 11 e 12, porque ele deu ordem aos seus anjos para que te guardem em teus caminhos. Ora, não há dúvidas de que Deus é aquele que guarda os nossos caminhos e é aquele que coloca os exércitos angelicais para proteger e atender os seus servos. Este salmo mostra que Deus cuida de seu filho e cuida de nós. Mostra que Satanás usa as promessas que Deus nos faz nos tempos de sofrimento e necessidades para nos tentar. E ele nos coloca em confronto com Deus, como se a vontade de Deus fosse tardia e como se Deus fosse descuidado. E ele coloca então a dúvida na nossa consciência para destruir a nossa fé. Se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida. Se tu és como pensas ou como crês que és, Filho de Deus, então por que isso te acontece e Deus não te socorre agora? Olha que maneira astuta de Satanás provocar a divisão entre Deus
e o seu Filho Jesus. 1 Pedro 5 diz que nos tempos das aflições, Satanás estaria rugindo como leão ao redor de nós. 1 Pedro 5, 8 e 9, para nos tragar. As mesmas aflições, entretanto, diz o apóstolo Pedro, estão se cumprindo entre os vossos irmãos em todo o mundo. Quando usa a palavra cumprem em todo o mundo, nos nossos irmãos, a palavra para cumprir aqui é a palavra para indicar a previsão de Deus para os tempos apocalípticos, para os tempos escatológicos, de que de fato a provação, as aflições viriam sobre todo o mundo. Faz parte da previsão de Deus para todos. É parte da consumação. O mundo está caminhando para a consumação profética. Por mais que seja difícil suportar e por mais que as dúvidas atinjam a sua fé, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. O tempo de Deus sempre chega e é o melhor para nós e para a nossa maturidade cristã e teológica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, oremos com confiança. Dá-nos, Senhor, o abrigo da tua casa e guarda-nos debaixo de tuas asas. Que Deus nos abençoe e nos ajude nos tempos da aflição. Amém.